Oi pessoal, boa tarde. Hoje é sexta-feira, 1º de dezembro. Estamos aqui chegando na reta final deste ano de 2023. Podemos dizer, como disse o profeta Samuel, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Foram vários e vários vídeos que nós trouxemos até hoje. E ainda tem alguns até o fim do mês, pela bondade de Deus, não é mesmo? Eu quero deixar aqui mais alguns versículos, compartilhar com os amados e amadas, alguns versículos que se encontram na carta do apóstolo Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 19, um texto um pouco comprido, mas nós vamos ler. Aqui tem um sobretítulo que diz participando da palavra. Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar, e tardios para irar-se. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece e aceite humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-vos vocês mesmos. Aqueles que ouvem a palavra, mas não a põem em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Só vou ler até aqui. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Olha, é maravilhoso, né? Olha só o que ele fala no versículo 19. Olha o que ele fala no versículo 19 e no 20. Para nós não sermos nós sermos mais prontos para ouvir. Eu gosto do livro de Eclesiastes. Eclesiastes no capítulo 5, primeiro versículo diz: quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. Quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que oferecem sacrifício sem saber que estão agindo mal. Entendeu? Glória a Deus, né? Aleluia. Seja tardio para falar. Escute mais. Principalmente na casa de Deus. Eu queria falar sobre o que a gente vê nesses últimos tempos, na igreja, na minha, na sua, nas nossas igrejas. É até bom que você não preste atenção, você vai lá para louvar a Deus, para buscar as coisas, é de Deus, então se envolva com Deus. Porque se você for prestar atenção, virou o rosto de um lado, você vai ver uma pessoa que o pastor está pregando e ela está ali, dispersa nos seus pensamentos, lendo uma outra coisa que não é a palavra de Deus, com o celular na mão, às vezes até procurando alguma coisa em relação à Bíblia, mas não é em relação àquela palavra. Isso quer dizer que ele está sendo um tolo, está oferecendo sacrifício de tolo. Não devemos ser assim, nós devemos prestar atenção no que está sendo falado, ouvir essa palavra, guardar no nosso coração e praticar, porque a palavra vai dizer que aquele que não pratica é vã a religião dele, né? Também vai falar sobre a verdadeira religião depois, né? Mas se você diz que, olha só o que ele diz aqui, sejam praticantes da palavra, no versículo 22, e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Se nós só for ouvinte da palavra,
Tem pessoas que estão muito mais pior ainda, que nem escuta, está lá dentro, mas não ouve nada. Agora tem pessoas que até ouvem a palavra, até sabe discorrer sobre o assunto, até conhece tudo sobre aquilo que foi falado. Mas ele tinha que botar em prática na vida dele. Eu vou dar só um exemplo aqui. A Bíblia diz, aquele que bebia, não beba mais. O que mentia, não minta mais. Quando a gente está num culto e alguém está pregando e lê esse texto, ou ele fala algo parecido que vem do coração dele porque Deus mostrou para ele, ele diz assim, você, meu irmão, minha irmã, entrou aqui com o coração muito fechado, está difícil de você vencer essa batalha, porque você tem uma mágoa, uma raiz de amargura muito grande no seu coração, e ela só cresce. E sabe por que ela está crescendo? Porque você fez gerar um ódio no seu coração contra essa pessoa. Você já disse que prefere morrer do que perdoá-la. Aí a Bíblia está mandando você perdoar. A palavra é toda para você. Você escuta, você até questiona algumas coisas, você até debate sobre esse assunto. Você entende que aquela pessoa falou de Deus, que é verdade, mas você não pratica, não bota em prática. Aquele que bebia não beba mais. Quando ele escuta essa palavra, ele deixa de beber, se ele praticar. Se mentia, a mentira é danosa, a mentira é terrível. Se a pessoa está mentindo, dificilmente ele pode alcançar uma vitória, porque a mentira é do diabo, ele é pai da mentira. E ele vai usar como um troféu, ele vai usar como um ministério, ele vai transformar na tua vida um falso ministério, que é a mentira. E o que é a mentira? A mentira, às vezes, ela é vestida de piedade. Eu vou te explicar. A mentira é quando a pessoa forja uma situação, um testemunho falso de que Deus fez. Deus não precisa disso, ele não fez. A única coisa que ele está fazendo é olhando para você com um olhão lá, né? E está dizendo, eu estou de olho em você. Você está mentindo, eu não fiz isso. E não vou fazer enquanto você não tomar uma atitude de pessoa séria na minha presença. Escute a minha palavra e pratique a palavra. Mas tem pessoas que dão testemunho, sai dando testemunho forjado, falso, e em todas as igrejas que ele for pregar, ele vai falar aquilo. Quando diz que Deus fez, se Deus não fez nada, nós temos que ter muito cuidado com esse tipo de palavras. Eu tive uma situação, eu fiquei em coma, e eu andei aí no mundo paralelo, não sei explicar, era uma loucura na minha cabeça. Tinha muitas coisas que sem pé e sem cabeça. Assim deu ficar debaixo do chão, juntando com os bichos debaixo da terra. Assim, dentro de um buraco muito fundo e as pessoas jogando terra, e a terra, eu ia subindo em cima da terra que ia caindo, até me livrar, até me libertar. Mas isso eu creio que tudo era coisa assim da minha mente que estava ali, eu estava em coma, né? Mas tinha coisas bem sérias. Eu tive momentos sérios de Deus. E eu tenho temor de dizer se era Deus falando comigo, eu não digo com todas as letras, porque eu sentia que aquele homem era Deus, mas era um homem normal falando comigo. Eu olhava assim, eu via a silhueta dele, eu via tudo. Era um homem normal. E ele falava e falou coisas duras comigo. E quando eu saí do coma, eu botei em prática algumas coisas que ele falou. E tenho tentado botar em prática outras. Não é fácil. Mas quando eu dou esse testemunho, eu não saio rasgando, Deus disse aqui, Deus chegou, o cabelo era de fogo, Deus tinha... Não, porque não foi assim que eu vi. Foi uma conversa normal. E ele me chamava pelo meu nome 3 vezes.
Na quarta vez é que eu caí a ficha e eu respondia certo para ele. Eu não vou contar aqui, talvez outra hora eu conte aí. Então, meus amados e minhas amadas, quando entrar na casa de Deus, faça como o Eclesiastes diz lá. E como o Tiago diz aqui, esteja sempre pronto para ouvir. E tardio, né? Para falar. Não fica falando. A Bíblia ela é muito enfática nessa situação. Ele diz, seja participante da palavra e não apenas ouvintes. Aqui já é aquele que até ouve, como eu falei antes. Porque tem pessoas que estão lá dentro, mas você nota que ele não está nem escutando o que está sendo falado. Já tem outros que ouvem tudo, bate na ferida, bate no calo, mas ele não bota em prática, né? Eles são somente ouvintes. Sabe o que é que a Bíblia termina dizendo? Que ele está enganando. Está se enganando a ele mesmo. Está se enganando. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho. Você já viu? A gente olha, está vendo ali, aqui uma pintinha aqui e tal, olha o rosto aqui, que nem eu estou me olhando aqui, e vê naturalmente. Mas depois que sai, eu não sei como era. Não dá para saber, você imagina, você imagina o rosto do teu filho, imagina o rosto de todo mundo, não consegue imaginar o seu. Eu não sei por que mistério é esse, mas é bem assim. E ele disse, é como uma palavra, né? Ô, gente, eu vou ficar por aqui, né? Eu queria convidar você para curtir esse meu vídeo. Você que está entrando aí pela primeira vez, compartilhe. Compartilhe esse vídeo. Me ajuda aí no ministério. Bata ali no para todos, para você ficar recebendo, né? E se inscreva no meu canal. Se inscreva. Deixa o teu joinha lá, mas faça um comentário aí para mim saber que você é você mesmo. Porque se você deixar o seu comentário, o teu nome vem para mim. E eu continuo orando por você diretamente, tá bom? Eu oro por aqueles que estão, de qualquer maneira, vendo, eu escutando o que eu estou falando, vendo o que eu estou dizendo. Eu oro. Por aqueles que só visualizou, não tem problema. Eu oro. Mas orar diretamente tem mais um efeito. Muito pode, na sua eficácia, a oração de um justo. Amém? Curta, comente e compartilhe. Fui.